do judaísmo, hoje nós vamos falar da Torá, o livro sagrado do judaísmo, que significa instrução, lei ou apontamento em hebraico, tá? É o livro sagrado. Existe uma junção, podemos usar esse termo assim, uma semelhança, né, entre a Torá e o Pentateuco. O que é o Pentateuco? É o grupo dos 5 primeiros livros da Bíblia cristã que nós vimos na segunda-feira, tá? Esses livros, eles trazem numa sequência, tá, a criação, a organização, as leis, a vida dos primeiros patriarcas e as regras gerais, que é o Deuteronômio, que é o 5º livro do Pentateuco. Neste livro do Deuteronômio existe uma citação que fala sobre a Torá, que é o livro extenso escrito à mão. Dessa terminação, há de se juntar as duas nesse sentido dos 5 livros, tá? Não estou dizendo que são a mesma religião. Porém, as histórias, elas se unem, tá? Primeiro, por conta do patriarcado. Segundo, porque existe sim essa semelhança entre a Torá e o Pentateuco. Então, como é que se divide a Torá? A Torá se divide em 5 livros que vamos fazer correspondência aos livros sagrados cristãos, tá? Então, Bereshit, que é o princípio, tá? Que é conhecido, ou pelo menos unido, a Gênesis, que é o livro da criação da Bíblia cristã. Shemot, que é Êxodo, que conta a história da passagem do povo. Então, eles saem do reduto e passam pelo deserto e o Mar Vermelho se abre. É aqui que está a história de Moisés, dentro do livro do Êxodo. Também estão as tábuas da lei. Vaikrash é o Levítico, tá? O Levítico é um livro de leis, é um livro que fala sobre os reis e sobre os chefes, sobre os sacerdotes, sobre uma organização social bem interessante da história do cristianismo e também do judaísmo, tá? Bamidbar, no deserto ermo ou números, tá? E Devarim, por último, que é o Deuteronômio. Deuteronômio é o livro de leis, tá? São os rolos que traziam a verdade. Qual é a verdade? A verdade é a lei a ser seguida dentro de uma estrutura social de qualquer povo ou qualquer religião, tá? Bom, eles falam então, né, do modo geral, é a aliança entre Deus e o ser humano, tá? E essa aliança se dá de uma forma muito interessante, que é a forma dos 10 mandamentos, tá? As tábuas da lei que Moisés foi ao alto do monte pegar as 10 tábuas da lei escritas por Deus como normas, né, como regras para o povo. Como eu disse para vocês, aqui se fala muito sobre a existência. Então, assim, da criação, cria os mundos, né, que são os céus, depois cria a terra, daí cria o ser humano, e aí vem uma visão muito científica. Existe uma alusão aqui em relação à psique humana, a razão, a existência do homem, do ser humano na terra, criado, tá, de uma relação natural, material, com o que é superior, com o que é sagrado. É aquela busca do sagrado que nós falávamos no islamismo ontem, tá? É a questão de buscar o sagrado. O Criador vem, faz do barro o ser humano, dá o seu sopro de criação, e isso é revelado tanto na escritura na cristã quanto na judaica, tá? Lembrando, tanto o cristianismo como o judaísmo, eles são monoteístas. O que é um monoteísmo, né? Monoteísmo é quem acredita em um único Deus, certo? Funcionam com o patriarcado, começando por Abraão, tá? Que depois se torna Abraão ao se encontrar com Deus. Então, o patriarcado é o mesmo para judaísmo, cristianismo e islamismo. Os 3 provêm do mesmo patriarca, é o que une as religiões, tá? Patriarcado de Abraão. Existe também uma promessa messiânica dentro do judaísmo que ainda não se cumpriu, tá? Então, o ano judaico, ele é bem diferente do nosso ano corrido, né? No calendário que nós conhecemos a partir do ano 1, que é o nascimento de Jesus Cristo pela história ocidental. O judaísmo não tem ainda, tá? Não tem ainda o seu Salvador. Lembrando, eles também chamam Deus de Yahvé, tá? Yahvé, num primeiro testamento, é extremamente brabo, zangado, tá? Ele, quando as coisas não vão bem, ele realmente toca para cima, tá?
Isso muda depois pro cristianismo no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, na Torá, ele se apresenta ainda como muito forte. E a força dele está no trovão, no raio, no vento, na chuva intempestuosa. Tá? Então, Deus, ele é bondosíssimo, mas também é muito justo. E a justiça dele se dá pelos efeitos e forças da natureza. No Torá e no Antigo Testamento da Bíblia cristã. Tá? Fala-se sobre a questão de como ir ao templo, de como fazer as suas reverências, de como fazer as suas entregas, os seus oferecimentos, tá? Fala-se muito da questão dos israelitas no deserto, os povos que se revoltaram, a questão de Deus condenar ou não condenar, os 40 anos do deserto, a travessia do Mar Vermelho, a salvação, né, mesmo com toda a estrutura do povo, mesmo com as dúvidas, mesmo com o medo, eles chegaram na terra de Israel, entrada na terra prometida. Quando Moisés morre, ele não entra, entra Arão, e eles entram na terra prometida porque a bondade de Deus é maior do que as dúvidas do homem, certo? Temos os 10 mandamentos, né, que todos nós conhecemos, ou uma boa parte, algum deles a gente conhece, tá? Então, muitos estudos relacionados à Torá, muitos estudos relacionados também ao Pentateuco, né, a questão dos dois, tá? Então, é uma lei, é um estudo, é um grande conhecimento também dentro da religião, porque ela é incorporada na oração diária deles, tá? Então, faz parte daquele diário, né? É diário. Muitas pessoas também rezam sobre a Bíblia diariamente, todos rezam sobre a Torá, os rolos da Torá, né? A Torá está em rolos de pergaminho, tá? Eles fazem uma meditação semanal dos textos, tá? E não só os cristãos, né, mas também os judeus, eles fazem a sua reflexão, eles escolhem lá. Tem alguns textos que são prontos já para uma grande reflexão, para que se tenha essa interação entre o humano e o divino, né, o sagrado. Certo? Então isso é um pouco, né, é muito vasto o assunto e muito interessante, muito rico, né, para a gente conhecer. Isso é um pouco do assunto, né, Torá, que é o livro sagrado do judaísmo. Até mais. Quem sabe um dia você possa caminhar